E a Bíblia, ela ensina que a comunhão cristã, ela pode se dar sim, de tal maneira que nós abrimos mão dos nossos bens em relação à ajuda de um necessitado. Só que a gente precisa entender de que necessitado ele está dizendo aqui. Ele diz: vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. A gente precisa entender o que é essa necessidade. Quem são os necessitados? A nossa tentação é olhar para o vizinho, olhar para o irmão. Puxa vida, eu ganho 10 mil reais, esse irmão está ganhando 1.000. Ele é um necessitado. A gente tem a tentação de fazer isso. A Bíblia diz isso? Não. Não diz. O que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia, ela orienta as pessoas a trabalhar. De novo, vou repetir. Você quer o seu sustento? Trabalhe. Vá atrás. Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência. Vá trabalhar, vá para o trabalho. Acontece que existem situações na vida que nós enfrentamos que nos impedem o trabalho. E que situações são essas? Primeiro, doença. Às vezes somos acometidos por enfermidade, que essa enfermidade nos impede ao trabalho. Segundo lugar, tragédias, tragédias naturais, situações, eventos que fogem ao controle de dada pessoa. Que situações? Guerra, epidemias, que é necessário, por exemplo, imigração. Essas situações que impedem as pessoas ao trabalho, essas pessoas são caracterizadas como necessitadas. Portanto, aqui no texto, verso 45, eu pergunto: quem são os necessitados de Jerusalém? O que está acontecendo aqui? Aqui, de novo, pós-Pentecostes. Lembra, Pentecostes, milhares de pessoas foram para Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes. Essas pessoas eram da onde, gente? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia, próximas a Cirene, romanos. Verso 11, cretenses, árabes. Era gente dessas regiões. Só que o que aconteceu durante a festa, gente? Lembra? Veio o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus começaram a falar nos idiomas. E aí, toda aquela confusão, o que está acontecendo? Pedro se levanta e prega. E aí aqueles ouvintes perguntam: irmãos, o que faremos? E aí Pedro então diz: olha, se arrependam, creiam no Evangelho. Foi assim então que aquelas pessoas decidiram ficar em Jerusalém mais tempo. Só que aí vem o problema. Ficando em Jerusalém mais tempo, para aprender mais do Evangelho, para experimentar do mover do Espírito Santo, edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí vem a necessidade. Eita, o dinheiro acabou, era só para uma semana. Eita, a pousada que estava reservada, vou ter que sair. A grana para a alimentação, não tem mais. Aqui estão os necessitados. Então, o que a igreja faz? Eles estão tão preocupados, então, com aquela situação, que eles estão dispostos a abrir mão de parte dos seus bens para ajudar aquelas pessoas naquela necessidade pontual. Aquelas pessoas deixaram os seus países, suas casas, suas ocupações,
por um tempo específico em Jerusalém, mas a partir de então, eles veem a mão de Deus, decidem ficar, mas aí surge a necessidade. Então, os crentes no Senhor Jesus, eles atendem àquela necessidade dos convertidos que terminaram ficando em Jerusalém. Perceba, essa ajuda, ela não é ad eterno. É uma ajuda pontual. É uma ajuda específica para a necessidade específica daqueles crentes que estavam em Jerusalém. Mais à frente, vai haver outras necessidades. A perseguição, por exemplo. Quando vem a perseguição, você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar o seu trabalho, e aí surge uma outra necessidade. Aí vem, então, a Igreja do Senhor Jesus amparando esses irmãos nessas necessidades. Então, perceba, é a Igreja auxiliando, ajudando pontualmente, especificamente, uma necessidade. De novo, essa comunhão auxiliadora não é encorajamento dos pobres a viverem Bolsa Família. E também não é encorajamento dos pobres para viver Bolsa Igreja. Essa comunhão auxiliadora é a expressão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na igreja, de tal maneira que nós abrimos mão voluntariamente dos nossos bens para auxiliar necessidades pontuais, específicas, entre os irmãos.